Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Estamos firmes todos os dias aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E para mim é um presente ter a sua companhia nesse mergulho espiritual, nesse fortalecimento espiritual. Então deixa o seu like no vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal. E ao lado do botão inscrever-se tem um desenho de um sino. Clica lá e ativa a opção todas, porque assim o YouTube sempre vai te avisar quando a nossa transmissão começar. E dessa forma você não perde nada do que nós colocamos aqui para a sua edificação pessoal. Amém? Abre sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 12, versículo 9 em diante. Mateus 12, versículo 9 em diante. Gente, inclusive quem está no chat, coloca a referência para mim, por favor, no chat. Esse capítulo, ele tem 50 versículos. Não teria como a gente ler e explicar todos os 50 aqui, porque se tornaria uma transmissão muito extensa. Então eu escolhi essa história em específico, mas eu quero te motivar a todo o capítulo que nós lemos aqui. Normalmente eu pego ali um trechinho, uma historinha, para a gente poder desenvolver no dia. Mas você pode, ou logo ao final do devocional, ou durante o seu dia, se comprometer a ler todo aquele capítulo. Eu tenho certeza que isso vai ser um acréscimo muito precioso para o seu crescimento espiritual. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais fé é gerada no seu coração. Você tem mais entendimento, mais compreensão de como as coisas funcionam. Você conhece a mente, o coração de Deus e o teu crescimento se torna inevitável. Uma das coisas, tem várias coisas que o inferno não quer que você faça. Por exemplo, uma delas é a oração. Quando eu ensino sobre oração, eu falo isso, sobre como o inferno luta contra a sua oração, não depois que ela é feita, ele luta para que você não a faça, porque uma vez que ela é feita, ela vai ter uma reverberação no mundo espiritual. Uma outra coisa que o inferno não quer que você faça de jeito nenhum é ler a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, algo diferente acontece no teu coração, no mundo espiritual. Eu, inclusive, conheço algumas pessoas, não só uma, algumas pessoas que tiveram um encontro com Jesus lendo a Bíblia. Engraçado que eles estavam lendo a Bíblia para criticar o Evangelho, para criticar a palavra de Deus. Estava lendo a Bíblia para achar um defeito, para achar alguma contradição, alguma questão. E até nessa busca, com uma outra intenção, Jesus foi lá e tocou a vida deles. Entende? Então, a leitura bíblica, ela é como a exposição à luz solar. Quando você se expõe à luz solar, o seu corpo ele é recarregado com a vitamina D, ou como os médicos já dizem atualmente, o hormônio D, que tem diversas aplicações na saúde do nosso corpo. Da mesma forma, quando você se expõe à luz da palavra, muita coisa no seu ser interior, no seu homem espiritual, na sua espiritualidade, ela é transformada por conta dessa palavra. Amém? Mas vamos nos ater aqui aos versículos 9 em diante, que diz assim: Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus: A lei permite curar no sábado? E esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou igual a outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. E Jesus, sabendo o que planejavam, retirou-se daquela região. Muitos o seguiram e ele curou todos os enfermos que havia entre eles. Gente, essa é uma das histórias, nós lemos a partir do 9, mas essa é uma das histórias desde o versículo 1, que está relatada também naquele seriado The Chosen. Quem já assistiu ali pelo menos, eu não sei se está na primeira ou na segunda temporada essa história, mas já deve ter visto essa cena aqui que nós acabamos de ler na Bíblia, um seriado The Chosen. Ele tem um episódio que é especificamente sobre isso,
onde Jesus está numa determinada cidade e os seus discípulos, eles colhem cereais para comer. E isso gera uma grande confusão. Por quê? Porque havia um entendimento, o sábado, ele é o princípio do descanso na lei de Deus. Mas havia diversas aplicações do que era de fato esse descanso, do que era esse, digamos assim, esse impedimento de trabalhar. Hoje, para mim, para você, nós estamos aqui no século XXI. O trabalho para nós muitas vezes é acordar de manhã e ir para um determinado local, um posto de trabalho, realizar atividades debaixo de um vínculo empregatício. Para outros que não têm vínculo empregatício, têm um negócio próprio, vão empreender. Para alguns que fazem home office, o trabalho é abrir o seu computador em casa e resolver de casa as questões que precisa se resolver. Mas a expressão trabalho, ela poderia se materializar em diversas atitudes. E as pessoas tinham dúvidas. E essas dúvidas eram sanadas pelos rabinos. Então, por exemplo, colher cereais, para muitos rabinos, era uma espécie de trabalho que não poderia ser feito no sábado. Então, como os discípulos de Jesus escolhem aqueles cereais, eles estão com muita fome, eles escolhem os cereais, então os mestres da lei vão ali acusar os discípulos de Jesus, a fim de pegar Jesus no erro. Eles tentavam incriminar Jesus em diversas situações. E aí Jesus vai dar vários exemplos. Um exemplo que Jesus dá é o exemplo de Davi, onde tem um determinado momento da história de Davi em que ele está com muita fome. E ele come o pão da presença. Esse título, pão da presença, era um determinado pão que tinha finalidade ritualística, que era proibido, não podia, uma pessoa normal não podia comer aquele pão. E Davi, ele entra no local sagrado, ele come aquele pão porque ele estava morrendo de fome. Ele estava desfalecendo, ele ia morrer, ele ia perecer de fome. E aí Jesus dá esse exemplo e pergunta: o que é mais importante? Essa regra de não comer o pão da presença, de não colher cereais no sábado, ou a pessoa morrer de fome? Entende? Porque por conta da má interpretação da lei, os mestres, os rabinos da época, eles estavam colocando jugo desnecessário sobre as pessoas. Vou te dar um exemplo. Imagina que um pregador hoje, ele vai pregar e ele fala assim, ó: gente, nós vamos começar a pregar aqui. E eu quero pedir para que ninguém se movimente, ninguém levante, deixa para beber água depois, deixa para ir no banheiro depois, para não ficar um senta, levanta, conversa, faz barulho. E quando o pregador fala isso, a ideia dele é que as pessoas mantenham o foco, certo? A pessoa ter atenção, então ele quer tirar ali os focos de distração do ambiente. Mas digamos que depois do pregador falar isso, uma pessoa fica ali, rapaz, precisando ir no banheiro, ela está nas últimas, ela precisa cumprir as suas necessidades fisiológicas e ela começa a passar mal porque ela tem medo de desobedecer um pedido que foi, uma ordem que foi dada ali naquele ambiente. Você pensa, poxa, não faz sentido, porque a ideia desse mandamento, não se movimente, não fique saindo, a ideia é manter a ordem geral. Mas é óbvio que se você tem uma necessidade fisiológica que precisa ser saneada, você tem que fazê-la para o seu próprio bem, para o bem até do bom andamento das coisas que estão ocorrendo ali. Entende, gente? Então, quando a regra ela é mal interpretada, ela se torna um jugo desnecessário sobre a nossa vida. Então, dentro desse mesmo contexto, já havia tido essa discussão de Jesus com os mestres da lei ali. Jesus vai à sinagoga, que era o local de culto daquele lugar. Cada lugar tinha uma sinagoga, que era onde as pessoas se reuniam para ler a lei, aprender sobre a lei e cultuar a Deus. E aí, naquela sinagoga, aparece um homem que tem a mão ressequida. Em algumas versões, aparecia assim, a mão mirrada. Ele tinha a mão ressequida. Provavelmente a mão e o braço dele não eram bem desenvolvidos, ele tinha essa deficiência motora, por assim dizer. E isso já era um prejuízo muito grande para um homem da época, porque quase todos os trabalhos da época, diferente dos trabalhos de hoje tem muito mais trabalho intelectual, trabalho digital, tecnológico, em que se explora mais a mente, né, a velocidade de pensamento, de raciocínio, do que a capacidade física. Mas antigamente quase todos os trabalhos tinham uma necessidade física. Você precisava ter a sua capacidade motora bem desenvolvida para poder exercer o seu trabalho, para gerar riqueza, para sobreviver. E esse homem tinha essa mão ressequida, ou a mão mirrada, como diz em outras traduções. E esse homem está lá na sinagoga, e é interessante que os fariseus perguntam a Jesus o seguinte: a lei
permite curar no sábado? E essa pergunta não vinha de uma dúvida dos fariseus, uma dúvida sincera, mas na verdade era uma armadilha para pegar Jesus. Né? Olha o que diz o versículo 10. Eles esperavam que Jesus dissesse sim para que pudessem acusá-lo. E Jesus, muito sábio, muito inteligente, Jesus responde essa pergunta com outra pergunta. Jesus fala assim: olha, se vocês tivessem uma ovelha e essa ovelha caísse num buraco, vocês não resgatariam essa ovelha, mesmo que fosse no dia de sábado? Todos resgatariam. Porque ovelha é sinônimo de sustento pessoal. Ovelha é sinônimo de riqueza. Ovelha é um bem patrimonial daquela época muito importante. Então todos eles ficam em silêncio, porque se uma ovelha deles caísse num buraco, eles não deixariam de resgatar porque era sábado. E aí Jesus fala: se para uma ovelha vocês trabalhariam, o que dirá para esse homem que é muito mais importante? O ser humano é muito mais, é a coroa da criação, é muito mais importante que qualquer animal, do que qualquer bem patrimonial. Entende? E aí Jesus, com essa pergunta, ele desmonta aqueles fariseus e ele vai dar início ao processo de cura daquele homem. E aqui eu quero trazer o cerne do nosso devocional de hoje. Olha como essa cura é operada, gente. Versículo 13. Em seguida, Jesus disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, ela foi restaurada e ficou igual a outra. Eu sempre cito aqui que quando eu falo sobre curas, eu gosto muito de ler o Evangelho de Lucas, porque Lucas era médico e Lucas traz alguns detalhes na história dele que outros evangelhos passam batido. Não tem a ver com contradição, não tem a ver com informação errada, tem a ver com detalhes. E em detalhes você consegue aprender muitas coisas. Então eu quero trazer você para ler comigo esse relato de cura em Lucas capítulo 6. Por favor, abra rapidinho aí, rapidinho. Em Lucas capítulo 6. É a mesma história, mas Lucas vai narrar com um detalhe que eu quero citar para você. Lucas capítulo 6, versículo 9 e 10. Olha o que diz. Então Jesus lhe disse: tem uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Do 8, perdão, gente, eu li o 9 aqui, eu quero ler do 8, perdão, vamos do 8, de Lucas 6, versículo 8, olha o que diz. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada: venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Gente, aquela deficiência não era motivo de orgulho para aquele homem, era motivo de vergonha social. Não estou falando dos dias de hoje, estou falando que naquela época as enfermidades eram vistas como uma vergonha social. Não era apenas um impedimento para alguns trabalhos, mas eu já citei aqui em outros episódios de cura que havia um entendimento de que a pessoa que nasce com a deficiência, ela estava sendo cometida por um juízo de Deus, por uma maldição de Deus. Então as pessoas olhavam para aquele homem com deficiência e pensavam: se ele está assim, é porque ou ele aprontou alguma, ou então seus pais, seus antepassados aprontaram alguma, e Deus está punindo ele, Deus está amaldiçoando ele. Então as pessoas não tinham orgulho em expor as suas enfermidades, pelo contrário, elas escondiam aquilo. E note que o primeiro passo de cura, o primeiro passo no processo de cura que Jesus faz é chamar aquele homem e fazê-lo ficar à frente de todas as pessoas. Por quê? Pegue isso aqui agora, isso vai ser transformador para a sua vida. Satanás, ele expõe a fim de envergonhar, mas Jesus, ele expõe a fim de curar. Satanás, ele expõe a fim de envergonhar. Jesus, ele expõe a fim de curar. Tem até, eu lembro agora, veio à cabeça um Reels que eu fiz, coloquei no Instagram alguns meses atrás, onde eu falava uma frase parecida. E eu falava assim: Satanás coloca o dedo na sua ferida para infeccionar, mas Jesus coloca o dedo na sua ferida para curar. E quando eu falei essa frase, a ideia é que muitas vezes Satanás, ele coloca o dedo na nossa ferida, coloca o dedo nos nossos erros para nos acusar, para nos trazer peso, para nos trazer culpa, para nos trazer vergonha, para nos paralisar. Tá vendo? No teu passado você fez isso. Você não é digno. Sua história não tem jeito. Você não merece o amor de Deus. Mas Jesus é o contrário. Jesus, ele bota o dedo na nossa ferida, não é para infeccionar, é para curar. Ele coloca o dedo na ferida
restaura as nossas feridas e nos dá uma nova história. Então Jesus, ele chama aquele homem à frente. Note que está havendo ali naquele momento, gente, uma discussão religiosa. Não é um culto de um pregador milagreiro, onde as pessoas já vão na expectativa de serem curadas, e muitas vezes as pessoas têm a expectativa do seu nome ser chamado. Mas Deus, que aquele homem de Deus fale o meu nome hoje, que ele me chame, eu quero receber a tua cura. Está vindo uma discussão ali, um embate. E Jesus manda aquele homem se levantar, aquele homem podia ficar na dele. Podia falar, meu amigo, resolve teu problema aí. Se ele não tivesse fé, ele poderia ficar na dele, ele não fazer nada. Ele perderia um milagre, entende? Então ele se expõe, ele toma risco, ele tem fé. Gente, fé tem a ver com tomar risco, assumir risco. Todo passo de fé que você dá é um risco que você assume. Mas é melhor você assumir um risco debaixo de fé do que debaixo de incredulidade. A Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 5, que nós precisamos confessar as nossas culpas uns aos outros para nós sermos sarados. A exposição feita debaixo da direção de Deus, ela traz cura, ela traz renovo, ela traz transformação positiva. Então Jesus chama aquele homem à frente. Versículo 10 agora. Depois, olhando para cada um ao redor, Jesus disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Note, Jesus não apenas chama o homem para o centro, mas ele manda o cara estender a mão. A mão que era deficitária, a mão que tinha o problema, a questão que era ressequida, ou mirrada, como diz algumas versões. Ele não apenas chama o homem para o centro da atenção, mas faz o homem expor aquele problema. Gente, o nível de exposição e de questão emocional que aquele homem estava lidando ali era muito grande. Entende? Isso nos ensina que no processo de cura que Deus realiza dentro de nós viveremos momentos onde as nossas emoções serão profundamente confrontadas, onde o nosso orgulho será profundamente confrontado. Estava conversando com alguns irmãos no nosso grupo de comunhão essa semana, e nós falamos sobre pecado essa semana. E nós estávamos comentando sobre como, muitas vezes, nós damos mais proeminência aos pecados que têm uma reverberação social, que vão trazer mais prejuízo à nossa imagem social. Então, quando se fala assim, ó, fulano caiu, o que é que você pensa? Provavelmente tem a ver com algum pecado sexual, né? Ou quando não é um pecado sexual, você pensa numa questão financeira, né? O cara está envolvido num esquema de corrupção, uma questão financeira, porque são pecados que trazem uma reverberação social, trazem um dano maior à imagem. Eu falava assim com os nossos irmãos, a gente estava conversando sobre como tem pecados que são muito mais difíceis de lidar, justamente porque eles são mais fáceis de esconder. Por exemplo, o orgulho, a vaidade, a inveja, a cobiça, porque é mais fácil você esconder esses pecados. Você pode sentir inveja de alguém e ninguém ao seu redor saber. A pessoa nunca imaginar, você está escondendo muito bem, o teu coração está ali correndo de inveja. Você pode ser alguém vaidoso, e embora o vaidoso sempre dê sinais, se a pessoa souber esconder bem, ela convive ali com a vaidade no coração dela, com o orgulho no coração dela, e ninguém percebe, entende? Então são coisas que passam abaixo do radar, e por isso, por não nos trazer tanto dano social, nós esquecemos de tratar essas questões que precisam de profundo tratamento no nosso coração. Então quando Jesus traz aquele homem, expõe aquele homem, a ideia não é difamar aquele homem expondo a vergonha dele. A ideia é mostrar, olhem como esse homem era e olhem como ele será a partir de agora, porque eu vou agir na vida dele. Então, quando Deus permite que as tuas feridas sejam expostas, não é para ridicularizar a tua vida, mas é para que as pessoas vejam o poder transformador do céu na sua vida. Você vai ser o palco onde a glória de Deus será manifestada para muitas pessoas ao seu redor. Então aquele homem toma risco, ele assume o risco, ele tem fé, ele atende ao chamado de Jesus. Uau! Quantas vezes, gente, Jesus quer nos curar? Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Quantas vezes Deus quer nos curar, mas nós não ouvimos, não atendemos ao chamado de Jesus para iniciar o tratamento. Nós não atendemos ao chamado de Jesus para mergulhar nesse processo de transformação.
Jesus nos chama para nos curar. Muitas vezes a gente tem medo do tratamento de Jesus, a gente tem medo do que é que Jesus vai fazer com o meu nome, com minha imagem, com minha reputação. Ei, não tem ninguém que ame você mais do que Jesus. Nem você se ama mais do que Jesus. Nem teu pai, nem tua mãe, nem teus irmãos, nem teu cônjuge, nem teu filho, nem o teu patrão, teu empregado. Ninguém te ama mais do que Jesus. Ninguém tem interesse em cuidar de você melhor do que ele. Então, quando ele te chamar para iniciar o tratamento, tome um passo de fé, porque com certeza a cura está logo ali. E quando aquele homem é curado da sua mão, a Bíblia fala que os mestres da lei, eles ficaram furiosos e eles começaram a tramar um jeito de matar Jesus. Gente, olha que bizarro isso. Ao invés dos caras se alegrarem com um milagre sobrenatural que ocorreu, o braço, imagina, você está no lugar onde o braço da pessoa cresce na hora, na sua frente, assim, um milagre fantástico isso, entende? E aí, eles, ao invés de eles celebrarem aquilo que aconteceu com aquele homem, eles ficaram furiosos, querendo matar Jesus. Tem gente que não vai se alegrar com o teu milagre. Tem gente, não adianta. É claro que Deus, como eu falei aqui agora, ele vai utilizar a sua vida para expor a glória dele, o amor dele, o poder dele. Mas mesmo assim, sempre vai ter pessoas que não vão celebrar o teu milagre, que vão ficar tristes com aquilo que Deus faz na sua vida, que vão lamentar o teu sucesso. Mas não deixe de seguir a Jesus por causa disso. A Bíblia fala que mesmo que os mestres da lei quisessem matar Jesus, planejassem coisas contra Jesus, Jesus, ele continua curando pessoas. Ele fala assim, olha, não revele quem foi que te curou, não, para que não saia o meu nome. E Jesus estava buscando naquele momento exatamente, buscando um anonimato. Mas ele curou a todos que estavam ali, seguindo ele naquele lugar. Jesus, ele atende a necessidade real daquelas pessoas, independente do que os mestres da lei pensavam. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Muitas vezes, quero fechar com isso aqui. Muitas vezes, os pensamentos que mais nos paralisam são pensamentos que nascem no contexto religioso. Muitas vezes a incredulidade ela é alimentada dentro do próprio contexto religioso, dentro de uma comunidade de fé, ou dentro do círculo de pessoas que você serve o mesmo Deus, está buscando o mesmo Deus, está na mesma Bíblia. A pessoa tem um discurso de incredulidade, ela não acredita, o coração é muito crítico, e o coração crítico revela um espírito ferido, a pessoa que é crítica demais, ela não aceita, ela não vê, ela não enxerga. Você precisa andar com pessoas de fé. Porque se você der muito ouvidos aos críticos, isso vai contaminar o teu espírito, isso vai contaminar a sua alma e você vai acabar desperdiçando a oportunidade de viver algo sobrenatural em Deus. Já pensou se aquele homem, diante daquele chamado, falasse assim, ó, rapaz, Jesus é de outra cidade, ele vai me chamar aqui, rapaz, eu vou comprar esse barulho, depois ele vai embora, eu vou ficar aqui, esses mestres da lei vão encher meu saco, vão apertar minha mente, vão perseguir minha família, melhor ficar na minha mesmo. Aquele homem perderia a chance de viver um milagre profundo, entende? Então, quantas vezes a gente perde a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus porque nós estamos dando ouvidos a críticos e incrédulos? Tome cuidado com isso, para que teu espírito não seja contaminado e você não desperdice a oportunidade de receber o tratamento, de receber a cura, de receber o milagre, de receber a transformação que só Jesus pode te dar. Amém, gente? Vamos orar juntos nessa manhã. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, porque Tu és maravilhoso. O Senhor nos ama com grande amor. Eu oro, Pai, por cada um dos que estão aqui nesse momento, orando junto comigo, para que o Senhor venha realizar uma grande transformação, uma grande cura na vida dessas pessoas. Deus, tem misericórdia de nós. Não nos permita, Pai, ficarmos presos diante da intimidação dos incrédulos, da intimidação dos críticos, e nos ajuda a tomar um passo de fé, a tomar risco para atender o Teu chamado, porque nós confiamos no que o Senhor está fazendo em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe profundamente a sua vida. Deixa um comentário aqui embaixo sobre como essa palavra falou o seu coração. Tiago, a parte que mais me chamou a atenção foi essa aqui. Comenta, porque é sempre uma alegria receber o teu feedback. E deixa um like nesse vídeo. O seu like ajuda demais, faz muita diferença. Tiago, estou ouvindo no carro, na televisão,
em algum lugar aqui que não tem um botão de like, abre o celular rapidinho, deixa um like. Isso faz diferença para a nossa comunidade crescer. E se inscreve aqui no canal. Tamo juntos sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, mergulhando na palavra de Deus, tá bom? Shalom na tua vida. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.